Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. 2 Crônicas, capítulo 15, desde o versículo 1. O título da nossa mensagem nessa manhã é Derrube tudo, mude tudo. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e ele deixou que o encontrassem. Versículo 5. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Amém. Amém. 2 Crônicas, capítulo 15, nos fala de uma história do rei Asa. O rei Asa era mais um dos reis da linhagem. E nós sabemos ao longo do livro de Crônicas, nós sabemos ao longo da história de Israel, que os reis de Israel, alguns foram bons, outros nem tanto. Que alguns reis de Israel, eles serviram realmente ao Senhor. Nós temos bons exemplos de reis, e rei Asa é um deles. Mas nós temos também péssimos exemplos de reis que levantaram altares a outros deuses, que levantaram templos a outros deuses, que fizeram uma bagunça no território de Israel. Nós sabemos que o reino do norte era o pior, mas o reino do sul também não foi só de deuses, de reis bons. Tiveram muitos reis que negaram ao Senhor. E o rei Asa é um desses reis. A história dele é curta, aparece no capítulo 14, capítulo 15 de Crônicas, 2 Crônicas, e that's it. Mas foi uma história de um rei que decidiu. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, nós lemos: o Senhor é contigo quando vocês são com Ele. O Senhor é comigo quando eu sou com Ele. O Senhor é contigo quando tu és com Ele. Aqui nós encontramos uma verdade que nós precisamos entender. A gente parte de um princípio até cultural de que eu sou filho de Deus. Você vê muitas pessoas na rua dizendo isso muitas vezes: eu também sou filho de Deus, eu também tenho o meu direito, eu também quero fazer, eu também posso ser feliz. Quando que na verdade o que a Bíblia diz é que são filhos de Deus aqueles que aceitam e recebem a Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Nós lemos isso hoje na nossa Bíblia aberta. Aqueles que recebem a Jesus como Filho de Deus têm Deus consigo. Deus é comigo quando eu estou com Ele, quando eu decido viver com Ele. É muito triste você ver um crente abrindo mão de andar com Deus. É muito difícil você ver uma pessoa abrindo mão, desistindo da sua fé. E é o que acontece muito facilmente. É o que acontece: hoje eu não estou afim, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, vou assistir o Netflix, vou fazer alguma coisa, vou sair, vou comer, vou sair para jantar. A gente trata a Bíblia, a gente trata Deus como se fosse uma coisa opcional do fim do dia. Quando que a Bíblia declara: já pela manhã entoo os meus louvores, já pela manhã me deleito na tua presença. Nós temos que tratar Deus como prioridade. Essa semana nós estávamos conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava nos apresentando membros da família. Essa aqui é minha mãe, essa aqui é minha irmã, esse aqui é meu pai, papapá. E eu perguntei: vocês vão todos à mesma igreja? E essa senhora, ela respondeu: não, eu não sou religiosa. Eu respondi: eu também não. Ela olhou para a minha cara, não entendeu muita coisa. Ela falou: mas o senhor não é pastor? Eu falei: mas eu não sou religioso. Religião, o que a Bíblia declara, é ajudar o órfão e a viúva. Essa é a única religião que o Senhor aprova. Se você quer falar comigo sobre religião, desculpa, não estou muito interessado. Eu vivo uma vida com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus vivo.
uma religião morta, cheia de dogmas e doutrinas que não me levam a lugar nenhum, não me interessa. Enquanto o mundo, e principalmente aqui em Portugal, existe essa sombra da religião em qualquer lugar que se vá, qualquer rua que você entra aqui, Leandro pode falar muito bem, dirigindo pelo Porto inteiro, qualquer lugar que você entra aqui no Porto, você está numa rua e no final daquela rua tem uma igreja enorme, que é a principal propriedade da rua, ou do bairro, ou até da cidade. Você pega o maior ponto turístico do Porto, a Ponte Dom Luís. De um lado você tem a Sé do Porto, do outro lado você tem o mosteiro. Qualquer lugar que você olhe, existe a religião. Eu não sou religioso. Desculpa se você está aqui nessa manhã, você se julga religioso, você tem que rever seus conceitos. Porque a Bíblia é muito clara, o Senhor não é com os religiosos. O Senhor é com aqueles que estão com Ele. Porque Deus não faz joguinhos. Deus não vai, se você faz isso aqui para mim, que eu vou ver se eu faço para você. Se você for bonzinho, eu vou fazer isso aqui. Se você for legalzinho, se você for uma boa pessoa. Deus não faz jogos, Deus é direto ao ponto. E é muito triste você ver pessoas que entendem Deus ou o Evangelho como uma religião, como algo de joguinho, como algo de, se eu for uma boa pessoa, se meus pensamentos forem positivos. Me diz aonde na Bíblia que está escrito isso? Na Bíblia diz, pensai nas coisas do alto, nas coisas que vêm de Deus. Pensai nas coisas que não são deste mundo. Isso não é desculpa, religião. Isso não é filosofia, ideologia. Isso é a verdade do Evangelho. Deus não faz joguinhos. Enquanto eu passar minha vida preocupado com o meu dinheiro, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Enquanto eu passar a minha vida preocupado com o meu orgulho, enquanto eu passar a minha vida preocupado com o meu status na sociedade, enquanto eu passar a minha vida preocupado com seja o que for, eu amo a minha esposa, mas Deus está acima. Eu sei que como pastor, o meu principal ministério é na minha casa, é com a minha família. E após a minha casa, a casa do Senhor. A Bíblia declara isso. Mas se eu inverter e achar que se o meu ministério principal é a minha casa, é a minha família, então a minha esposa está acima de Deus, desculpa, eu estou errado. Se torna uma idolatria. Qualquer coisa que eu coloque acima de Deus no meu pensamento cotidiano se torna idolatria. Mas eu sou apaixonado por futebol. Se você pensa mais em futebol do que em Deus, você é um idólatra. Se você pensa mais no seu carro do que em Deus, você é um idólatra. Se você pensa mais numa pessoa do que em Deus, você é um idólatra. Mas pastor, são os meus filhos. O que a Bíblia diz? Que os filhos são como flecha na aljava. O flecheiro pega a flecha e lança. Se filho fosse um tesourinho para você guardar com você, a Bíblia diria dessa forma, como o tesouro mais precioso. Mas a Bíblia trata filhos como bênçãos e como função para continuar a pregar. Eu sou grato a Deus, pastor Thomas vai estar aqui conosco domingo, sem ser esse o próximo. Pastor Thomas e Pamela são pastores da nossa igreja em West Palm Beach, da qual eu e a pastora Isabela fomos pastores por 9 anos. Mas antes de nós dois, meus avós começaram essa igreja 40 e tantos anos atrás. E eu sou grato pelo privilégio de continuar uma obra que Deus começou na minha família há tantas décadas atrás, há tantos anos atrás. Eu sou grato, sou muito grato de coração, porque eu não sou o primeiro crente da minha casa. Porque eu sou fruto de pregação do Evangelho, de gerações que chegaram até em mim. E a partir de mim e da minha esposa vão continuar. Se você é o primeiro crente da sua casa, faça disso o seu propósito com Deus. Meus filhos vão ser propagadores do Evangelho que eu conheço, do Evangelho que eu prego dentro da minha casa. Deus não faz joguinhos. O Senhor é contigo quando nós somos com Ele. A palavra de Deus declara, durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Essa é a grande questão do nosso relacionamento com Deus. Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Como que eu fico sem o verdadeiro Deus? Sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Eu gosto de Deus. Eu gosto de Jesus. Tem tanta gente que você vai encontrar na rua que vai falar isso para você.
Mas você vai para a igreja? Não. Ontem mesmo, ainda nessa conversa nós estávamos, a mãe dessa senhora que disse que não era religiosa, a mãe disse, eu vou à igreja, mas se chover eu não vou. Eu falei, nossa, a senhora deve ser muito doce, de açúcar, porque se chover você não pode sair na rua. Se chover você não trabalha, se chover você não vai para a escola, se chover você não pode sair na rua, porque, nossa, você vai derreter. Agora se chover eu não vou, se eu não acordar eu não vou, se eu não tiver afim eu não vou. Durante muito tempo já esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Se eu não tenho alguém para me ensinar a vida com Deus, eu não vivo com Deus. Se eu não sigo a sua lei, se eu não sigo a sua palavra, eu não vivo com Deus. Você pode ter fé, mas fé sem obras é morta. A fé sem a palavra de Deus é fé. A palavra do Senhor declara que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que o buscam precisam saber que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Como que eu sei que Deus existe, se não pela sua palavra? Como é que eu sei as características de Deus, tal como um recompensador, se não pela sua palavra? Sem sacerdote, sem lei, não se tem a Deus. Sem igreja, não se tem a Deus. É muito triste porque nós temos conhecido cada vez mais igrejas e pastores aqui no Porto, aqui em Portugal. Nós somos pastores de uma igreja, certa vez ouvi eu e pastor Isabela, de um senhor falando, eu sou pastor de uma igreja que reúne não sei quantas milhares de pessoas. Falei, nossa, que bênção, onde é que é a sua igreja? Nós não temos templo. Eu fiquei, Eu pensei, uma tenda. Nós nos reunimos em casa. Foi impossível. Eu pensando, impossível. Não cabe milhares de pessoas numa casa. A não ser que você vá na casa do Trump. Você vai lá em Mar-a-Lago, aí cabe milhares de pessoas. Como assim vocês se reúnem milhares em casas? Não, são todos pequenos grupos, eu sou o pastor de todos esses grupos. Aí eu parei para fazer a matemática. Se cada grupo tem 10 pessoas que se reúnem simultaneamente, você está falando de 100 grupos que se reúnem simultaneamente. Que pessoa consegue estar em 100 lugares ao mesmo tempo? Que pessoa consegue controlar 100 grupos ao mesmo tempo? É impossível. É impossível. É inviável. Não tem condição estar sem sacerdote e sem lei. Eu já fui muito a grupos, chame de grupos pequenos, chame de células, de igrejas de amigos meus, quando eu era mais nova. E eu lembro de ir a alguns desses grupos. Isabela até conheceu algumas das pessoas que eu conheci nesses grupos também. E eu vi muita coisa errada. E ao mesmo tempo que eu ficava feliz, são pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus, 20, 30 pessoas numa sala, eu ficava pensando, essas pessoas não estão aprendendo. Essas pessoas estão aprendendo achismos, essas pessoas estão aprendendo o que o pastor falou, não estão aprendendo o que a palavra de Deus diz. Quando as pessoas perguntam, pastor, por que o Fronteira não tem células? Por isso. Por que o Fronteira não tem pequenos grupos? Por isso. Porque você precisa de um sacerdote, você precisa da lei, você precisa de ensino. O culto caseiro é uma bênção. Mas começou a chamar 2, 3, começou a não sei muito bem o que eu estou falando, mas eu estou falando disso aqui. Desculpa, querido, vai ficar confuso. Vai ficar confuso. E confusão não vem de Deus. Com Deus não trabalha na confusão. Se você entra numa igreja, a igreja é completamente confusa, Deus não tem, não. Porque a palavra do Senhor declara que o nosso culto tem que ser um culto racional, tem que haver ordem, tem que haver decência. Você entra numa igreja e a pastora é a mais decotada da igreja, não há decência. Você entra na igreja e o pastor é saradão, tem que mostrar seus músculos o tempo inteiro, não há decência. Não há ordem, não há sacerdote. Porque vamos lá, está falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o seu sumo sacerdote entrava na presença de Deus para a expiação dos pecados, ou seja, para o perdão dos pecados do povo, uma vez ao ano. E quando ele entrava no Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, onde a glória de Deus estava, ele entrava amarrado pelo calcanhar.
Porque se ele não estivesse digno da presença do Senhor, ele morria na hora. E os outros sacerdotes tinham que puxar o seu corpo pela corda. Isso é sacerdote. Isso é sacerdote. Mais uma vez, Deus não faz joguinhos. Deus não vai ficar... Ai, poxa, você é sacerdote, mas você quer ficar nesse errinho? Você quer ficar nessa palhaçada? Ai, que legal, vamos ficar aqui. Não! É preto no branco. É o que a palavra de Deus diz. Ou nada. Por isso que a história do rei Asa é tão importante, porque o que nós vemos aqui é exatamente Deus falando. O povo de Israel estava sem sacerdote, estava sem lei, estava sem direção, estava sem Deus. E sem aprendizado, não há relacionamento. Leandro, quanto você já não aprendeu sobre a Débora em todos os anos que vocês estão casados? Em todos os anos que vocês já estão casados. O quanto vocês já não se conhecem mais hoje do que se conheciam quando namoravam? E cada dia se conhece mais, mesma coisa. Fernando, assim, vamos fazer 50, bodas de 50 anos, daqui a muito pouco tempo. O quanto vocês já não se conheceram ao longo desses 50 anos? O quanto já não aconteceu de, puxa, eu achei que você estava falando disso. Não, mas eu estava falando daquilo outro. Tá bom, então da próxima vez eu já sei. O quanto a gente não vai se adaptando e se acertando um com o outro. Ou quanto a gente não cresce no nosso relacionamento com Deus quando a gente simplesmente lê a Bíblia. Quando a gente vem para a escola dominical. Eu falo de coração aberto. O que eu sei de Bíblia, obviamente eu vou aprender dos meus pais, mas é a escola dominical. Seminário teológico é importante? Seminário teológico é muito bom. Mas é a escola dominical que forma o crente. Nem todos foram chamados para fazer um seminário teológico, nem todos são chamados para serem pastores, mas para serem crentes firmes na palavra de Deus, todos nós somos chamados. E sinceramente, eu fico muito feliz em poder ver outras pessoas dando aula. Eu fiquei muito feliz hoje de saber que o Leandro deu aula para os adolescentes. Fico muito feliz de termos mais um professor na igreja. Porque é isso, nós somos chamados, a Débora dá aula para as crianças. Assim como a pastora Isabela, eu fico muito feliz de termos professores na igreja. É fundamental, porque amanhã, eu não sei pregar, não sei falar de Jesus. Eu sou um crente fraco porque eu não conheço a Bíblia. Não, a gente vai poder dizer, aqui não. Aqui as nossas crianças aprendem, aqui os nossos adolescentes são disciplinados, são discipulados. Isso é fundamental. Aqui a gente estuda. Por quê? Sem relacionamento, sem aprendizado, não há relacionamento. E aí o povo de Israel se encontra naquela situação. Nós vamos ler capítulo 14 de 2 Crônicas daqui a pouco. Mas um povo que se encontra sem Deus, se encontra com seus próprios ídolos. Olha hoje em dia, a sociedade que nós temos hoje. Uma sociedade sem Deus. Mas uma sociedade cheia de orgulho, uma sociedade cheia de mentiras, uma sociedade cheia dos seus próprios ídolos, dos seus próprios ícones. Por quê? Porque não tem Deus. O ser humano tem que adorar alguma coisa, tem que ter uma fixação em alguma coisa. Um povo sem Deus. E aí o que Israel fez? Não tinha um Deus verdadeiro? Criaram deuses para si mesmos. Ao longo do território de Israel haviam postes para ídolos, haviam templos para outros deuses, para outras entidades. A verdade é que o nome só muda, a nomenclatura só muda. Deuses, hoje em dia algumas religiões aí usam, o meu santo, a minha entidade. São as mesmas coisas, é tudo demônio, é tudo mentira. Porque a palavra de Deus diz que Deus, só há um Deus e Ele não muda. Então, se há algum outro Deus D minúsculo, é mentira, não é de verdade. E se é mentira, quem é o pai da mentira? Satanás. Por isso que é muito fácil se desviar. É muito fácil perder a fé. Porque a mentira ela é atrativa. Ninguém mente porque gosta. A pessoa mente porque é uma solução. É uma desculpa. Ela não vai sofrer o que quer que seja a retaliação da verdade, ou a coerção que vem com a verdade, vai tentar sofrer menos. Aí a pessoa apela para a mentira. Ao invés de fazer o correto,
para não ter que passar pela coerção, prefere fazer errado e mentir. É um abismo, como a Bíblia declara, que chama outro abismo. Se eu preciso mentir, é porque lá atrás eu já fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. A gente vai no princípio, a gente vai em Gênesis. Adão e Eva pecam, provam do fruto que não deveriam provar, do conhecimento do bem e do mal. Deus fala, cadê vocês? Nós nos escondemos, porque estávamos nus. E aí Deus pergunta, mas como é que vocês sabem? Que maldade é essa que você tem no seu coração, que você sabe que você está nu? Porque até então você estava e você não tinha essa maldade. Nós provamos do fruto. Realmente nós fizemos aquilo que não deveríamos ter feito. Em sua angústia, 2 Crônicas 15, 4, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. O povo de Israel volta-se para Deus, porque depois de tanto tempo sem Deus, obviamente eles estavam angustiados. Uma coisa que é verdade, que a gente pode analisar em qualquer pessoa que você conheça que não, vamos falar preto no branco, que não é crente, que não vem para a igreja. Pode-se dizer crente, mas não vem para a igreja. Não segue a Jesus Cristo, não é um crente de verdade. Essa pessoa tem uma vida de tribulação. Uma vida de altos e baixos, uma vida de inconstância, uma vida que está sempre reclamando, está sempre sem paz, está sempre com problema, está sempre precisando comprar alguma coisa para ficar feliz, está sempre precisando expor alguma coisa para provar que tem valor. Esses dias eu estava olhando, a Bela estava na rede social, eu estava deitado no colo dela, eu vi uma pessoa postou uma foto, a bolsa. Eu falei, cara, para que posta a foto da bolsa? Porque comprou. E daí? Para que precisa postar a foto da bolsa que comprou? Não interessa se é uma bolsa de 50 reais ou uma bolsa de 10 mil euros. Para que valor passa a pessoa dizer, comprei essa bolsa? Olhem a bolsa que olha, estou expondo a minha compra. Que falta de valor, que falta de apreciação, autoapreciação tem, ao ponto de valorizem-me pela minha bolsa, valorizem-me pela minha roupa, valorizem-me pela minha beleza, valorizem-me pelo meu dinheiro, seja o que for. As pessoas que não têm Deus vivem em angústia. Chega a existir um jargão que a gente usa, que a pessoa vem pelo amor ou pela dor. A verdade é que os israelitas aqui esquecem o amor. Eles já tinham se virado para Deus há muito tempo. Eles já tinham virado suas costas para o Senhor há muito tempo. Já tinham esquecido de Deus. Já tinham construído outros ídolos, outros altares. Estavam vivendo o que eles queriam viver. Até o ponto em que a angústia se tornou tamanha. Como nós já lemos aqui, era impossível de viajar. Porque era tanta guerra, era tanta confusão, era tanto imprevisto, era tanto caos. Parece um pouquinho com o mundo de hoje. Parece um pouquinho com o mundo de hoje. É que a gente tinha uma caravana para Israel e aí explode uma guerra e não pode viajar. E aí depois você tenta ir para aquele outro lugar, você quer conhecer a Ucrânia? Não pode porque a Rússia está invadindo. Aí você quer ir para a África? Não pode porque tais tribos ou tais países estão em guerra. Existem mais guerras hoje acontecendo simultaneamente do que em qualquer outro momento da história. Por quê? Porque a humanidade se virou contra Deus. Existem mais pessoas em depressão hoje do que qualquer outro momento da história. Existe maior número de suicídios hoje do que em qualquer outro momento da história. Por quê? Porque as pessoas se tornam contra Deus. Elas escolhem deixar Deus de lado. Sendo bem sincero, se você tem um amigo que você convida para a igreja e essa pessoa não quer vir, ela sabe o que ela está escolhendo. A gente vai continuar convidando. A gente vai continuar chamando. A gente vai continuar dizendo, vem. O melhor lugar para você estar, olhe para mim, o melhor lugar para você estar é aqui. Mas se a pessoa diz não, será que é amizade para você? Alguém que está escolhendo uma vida de angústia e de dor, é uma boa influência para você? Você algum dia vai passar na rua, vai ver uma pessoa dando martelada na própria cabeça e vai falar, quero ser amigo desse cara. Não. Você vai falar, meu Deus, que pessoa, o que está acontecendo? Essa pessoa precisa de ajuda. Você não vai olhar para essa pessoa e dizer, essa pessoa pode me ajudar. Mas a gente faz isso.
Ah, aquela pessoa saiu da igreja, se desviou, está no mundão, está fazendo o que quer que seja, está na macumba, está no espiritismo, não sei o quê. Ah, não, mas eu quero ser amigo. Por quê? O que vai te trazer de bom? Eu cresci numa casa em que meus pais perguntavam: qual é a nota que seu amigo tirou na prova? Tirou mais ou menos do que você? Menos. Então não serve para ser teu amigo. Boletim. Está melhor ou está pior do que você? Está pior. Então não serve para ser teu amigo. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quem aqui é pai sabe, você passa tanto tempo educando seu filho. Você passa tanto tempo dando amor, tanto tempo dando disciplina, para chegar uma pessoa qualquer e corromper? Não. Não. É horrível. É horrível. Eu me lembro nos Estados Unidos, chegou uma família na nossa igreja de West Palm Beach, que o filho deles tinha 12, 13 anos, o menino. Ele começou a vir à igreja, até que ele provou maconha. E ele não quis mais vir. E os pais disseram: não tem problema. Não tem problema ele não vir. Qual é o problema? Deixa ele. Pastor, no momento certo ele encontra Deus. Esse menino hoje está preso. Havia uma senhora na igreja, quando nós chegamos nos Estados Unidos, que ela tinha 3 filhos, 3 americanos. Sabe o que aconteceu com os 3? Presos. Por tráfico, por roubo, por porte de armas. Presos. Boa família. Os pais na igreja. Mas o que aconteceu? Eles quando era adolescente. Eu, quando garoto, no colégio, na faculdade, eu participei de um grupo de missionários que era especializado em evangelismo de adolescentes e jovens universitários. Por quê? Porque é a idade em que os jovens se desviam. É a idade em que você começa a decidir o que você quer para a sua vida. Você faz o seu vestibular, você decide a sua carreira, você decide o que você vai fazer. Você decide com quem você vai casar, porque você decide com quem você vai namorar. É uma idade crucial na vida e não por acaso, mas porque Satanás é astuto, é a idade em que o jovem sai da igreja. É a idade em que o adolescente não quer mais vir, não quer mais estar. Por quê? Porque Satanás sabe, agora é a hora que ele vai decidir tudo de errado, vai corromper todo o ensinamento que os pais deram e vai caminhar para a dor, vai caminhar para a angústia. Não à toa, isso ainda é 2 Crônicas, nós só estamos na mesma passagem que nós lemos. 2 Crônicas 15:7. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Pastor, que trabalho é esse? Que momento é esse que a gente está falando? O rei Asa, ele vem de uma linhagem de reis. E nós vamos ler já 2 Crônicas 14. Ele decide derrubar todos os postes, todos os ídolos, todos os templos que não são do Deus de Israel. Todos os postes, todos os ídolos. Postes, ídolos que foram construídos com dinheiro de impostos, dinheiro do povo. Postes e ídolos que o povo ia adorar, que o povo ia se prostrar. Coisas que eram queridas no coração daquele povo. O rei Asa decide: vou acabar com isso tudo. Por quê? Porque é necessário. É chegado o momento da decisão. É necessário acabar com isso. E para Asa e para os seus companheiros, a Bíblia declara: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Tal como Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, ser forte e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo. A verdade é que nunca é fácil mudar. Nunca é fácil mudar. Não é fácil perder peso, não é fácil ganhar massa muscular, não é fácil mudar hábitos, não é fácil mudar de carreira, não é fácil mudar de país, não é fácil mudar, nunca é fácil mudar. Muitas vezes é necessário. Na verdade, acho que a grande maioria das vezes que a gente muda é porque é necessário. Poucas pessoas mudam porque querem. Porque decidem, quero ser uma pessoa melhor, vou mudar. A gente normalmente muda porque precisa, porque o médico fala: corta o açúcar. Cuidado com o café. Eu me lembro certa vez, quando mais novo,
quando jogava basquete, eu fui fazer um exame físico e o médico do clube que eu jogava falou: Thiago, você está com o coração um pouco acelerado aí, cara. Sua pressão está alta. Eu falei: olha, eu fico bem ansioso quando eu vou no médico. Eu tenho síndrome do jaleco branco. Ele: olha, tá bom. Então eu vou te passar um mapa, tá? Que é um exame que você vai passar o dia inteiro com uma máquina que vai medir sua pressão, vai medir seus batimentos, para a gente ver se você tem pressão alta ou se você só fica ansioso no médico. E esse mapa eu já fiz umas 4, 5 vezes. Porque todo cardiologista que eu vou, a pressão fica alta quando eu vou no cardiologista, porque eu fico ansioso, porque eu fico nervoso. E aí faz o mapa. Eu já fiz o mapa várias vezes. E graças a Deus, sempre dá boa. Síndrome do jaleco branco, exatamente isso. E Deus é tão engraçado que eu fui casar com filha de médico. A minha sogra usa jaleco branco. Eu fico um pouco ansioso. Mas por quê? Porque o médico falava: olha, sua pressão está meio alta. Se for realmente assim, você vai ter que cortar um pouco no sal. Você vai ter que cortar um pouco no shoyu da comida japonesa. Você vai ter que falar: não, vamos fazer o exame então, não sei o quê. Graças a Deus, minha pressão sempre foi normal. Mas o médico se preocupa. O médico fala: você vai precisar mudar seus hábitos. A Bíblia nos manda mudar os nossos hábitos. Deus o tempo inteiro fala: não vai por aí. Acerta teu passo. A Bíblia chega a declarar em Provérbios que o homem no seu coração planeja, mas o Senhor dirige os passos. Você talvez vindo para a igreja hoje, você planejou entrar na Avenida do Conde aqui à direita, vindo da rua de Godinho Faria. Mas está fechado, então você teve que dirigir seu carro por outro caminho. O GPS joga lá por trás, você vai passar em frente ao Lava Jato, vai passar da igreja para cá, exatamente isso. Da igreja para a igreja. O planejamento é bom, mas a mudança é necessária. Eu amo a história de Asa. Vamos ler 2 Crônicas 14, você vai voltar uma página na sua Bíblia. Versículos 2 a 6. Eu já estou encerrando. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. A diferença. Ele fez o que Deus aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que obedecesse às leis e mandamentos do Senhor. Mais uma vez, retirou os altares idólatras, os altares de incenso, de todas as cidades de Judá. E o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas, aproveitando esse período de paz. E ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. A diferença. A Bíblia declara: ninguém conseguia viajar de tanta guerra. O povo estava aflito. As cidades estavam em erupção de tanta violência. Mas, quando Asa faz o que o Senhor aprova, retira os altares, derruba os altares que haviam nos montes, despedaça as colunas, retira os altares de incenso, quando ele faz uma faxina espiritual no reino de Israel, Deus nos diz: houve paz. Houve descanso. Se existe uma palavra que o mundo hoje precisa, é descanso. É paz. Se há uma coisa que o mundo hoje não conhece, é descanso. O ramo de remédios e de farmacêuticos, essa era a palavra, o ramo da indústria farmacêutica que mais cresce hoje, são remédios para dormir. Porque as pessoas não têm paz. As pessoas estão tão ansiosas, as pessoas estão tão exaltadas, as pessoas estão tão aflitas, angustiadas com a vida, que não conseguem dormir. Que o pior momento do dia é ficar sozinho, no escuro, com a cabeça no travesseiro. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para o TikTok, eu preciso ver 1 milhão de vídeos, eu preciso ficar no Netflix, até o Netflix me perguntar 15 vezes, você ainda está assistindo? Eu preciso fazer alguma coisa para poder ocupar minha mente e eu vou dormir de exaustão.
Porque eu não consigo descansar. As pessoas hoje em dia não conseguem relaxar. Até porque o que é relaxo? O que é relaxar hoje em dia? Eu vou lá, vou encher a cara, vou beber, vou ficar bêbado, isso é relaxar. Eu vou lá, eu vou fumar um negocinho, isso é relaxar. O mundo diz que se destruir é relaxar. Deus diz que descanso vem quando você faz a vontade dele. Fazer o que o Senhor aprova. Que a gente aprenda algumas lições com Asa. A primeira delas é: Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Nós temos que viver pela vontade de Deus. Fazer o que Deus aprova. Se eu quero ter uma vida feliz, se eu quero ser abençoado, se eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu preciso buscar a vontade de Deus. Número 2, ele retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras. Ele se livrou de tudo. Uma pessoa que certa vez veio à igreja, falou com a pastora Isabela: pastor, eu amo a igreja, eu me sinto tão bem na igreja, tão gostoso estar na igreja, mas eu não consigo largar alguma coisa. Eu não vou expor a pessoa aqui, mas ela falou: não consigo deixar isso. Mas é só você decidir, é só você escolher. Não quero. Não quero deixar. Não quero deixar. Quantos portugueses hoje não vão dizer: não quero deixar Fátima, porque é a história da minha família toda de idólatras de Fátima, toda adoradores de Fátima. Meu avô português falava isso. Não vou deixar a minha Fátima. Aceito o seu Jesus, mas não deixo a minha Fátima. Não é possível. Não tem como, não coexiste. A luz não coexiste com as trevas. Eu amo a igreja, mas eu não consigo deixar a pornografia. Eu amo a igreja, mas eu não consigo deixar o álcool. Eu gosto muito de estar aqui, mas eu não consigo deixar. Sabe por que não consegue deixar? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quando eu valorizo mais qualquer outra coisa a não ser Deus, eu vou falar para Deus: eu te deixo, mas eu não deixo isso aqui. Asa poderia ter sido morto. Ao retirar todos os postes e os ídolos e os altares, ele poderia ter sido morto. O povo poderia ter se revoltado contra ele. Ele poderia dizer: Senhor, eu amo a minha vida, então eu vou deixar como está e eu vou te adorar. Not enough, não é bom o suficiente. É necessário livrar-se de tudo. Ele não apenas se livrou, mas ele despedaçou. Isso tudo está no texto que nós lemos, 2 Crônicas 14. Ele despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Em nome de Jesus, não tenha medo de destruir o que não pode ser jogado fora. Talvez o seu problema não seja algo que você pode se livrar, mas algo que você precisa quebrar, algo que você precisa destruir, algo que você precisa deixar de fazer. Talvez o seu problema não seja uma garrafa. O seu problema seja dentro do seu coração. O seu problema seja um relacionamento ilícito. Talvez a sua questão seja uma idolatria, que você não consegue partir, você não consegue deixar. É necessário. Não tenha medo de destruir. Eu não sei se vocês já assistiram um programa de reforma de casa. Nos Estados Unidos tinha um canal só disso, HGTV. E a parte mais divertida de qualquer um desses programas é o que eles chamam de Demo Day, é o dia da demolição. Os caras pegam umas marretas e plá, na parede, começa a quebrar aquilo tudo. Na Alemanha eles fizeram, na igreja de Rostock, eles fizeram um Demo Day. Quebraram as paredes, caíram com todas as paredes para limpar o espaço da igreja. Aqui, graças a Deus, eles não precisou. A gente não muito arrancou madeira de um lado e botou do outro. Mas é necessário, muitas vezes, sim, demolir, destruir. Pastor, eu não consigo me desligar daquela pessoa. Então, querido, bloqueia o número, troca o número de celular, bloqueia o número dessa pessoa. Pega um celular que não tenha rede social, dá teu jeito. Dá teu jeito. Tem um filme muito famoso com o Mark Ruffalo, e se não me engano, eu esqueci o nome da outra atriz. O nome do filme é Obrigado por Compartilhar, em que ele faz papel de um adicto em pornografia. E ele fala: eu não posso ter um celular, um smartphone.
Eu não posso ter um celular que acessa a internet. Eu não posso estar sozinho num quarto com uma televisão ou com um computador, porque minha vontade, o meu desejo vai me levar a abrir aquelas coisas, a ver aquelas coisas. Ele se limita para que ele possa viver uma vida normal. A Bíblia fala, se teu olho te faz pecar, joga ele fora. Se tua mão te faz pecar, corta ela fora. É melhor entrar sem um olho ou sem uma mão no reino dos céus do que ir para o inferno. Será que eu faria isso? Será que você pensando, será que eu preciso jogar meu celular fora? Meu iPhone novinho que eu estou pagando ainda, pastor, que absurdo. Se for necessário, faça. Não tenha medo de destruir o que não pode ser jogado fora. E após fazer essa limpeza, a Asa, no versículo 4 de 2 Crônicas 14, declara: ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Depois de limpar, obedeça. Busca e obedeça. Busca e obedeça. Busca e obedeça. Primeiro eu preciso limpar. E aí então eu vou buscar. E aí então eu vou obedecer. Por que a criança que é ensinada, como a Bíblia diz, no caminho do Senhor, até quando se envelhecer não se desviará dele? Porque a criança não tem o que jogar fora. Quando a criança cresce nos caminhos do Senhor, ela cresce aqui já, no busca e obedeça. Ela já está construindo, não precisa destruir, não precisa quebrar, não precisa jogar fora. Por isso o privilégio de trazer filhos para a igreja. Privilégio de ser como eu fui, graças a Deus eu levanto as mãos para o céu e agradeço. Ter sido uma criança que nasceu na igreja, um adolescente que viveu na igreja, um jovem que viveu na igreja. Os meus dias, os meus amigos, as minhas atividades eram na igreja. Eu fazia muita coisa, fazia curso de inglês, de alemão, de espanhol, fiz vários esportes, mas a minha alegria estava na igreja. O meu prazer era de estar na casa de Deus. E eu sou grato por isso, porque eu fui ensinado dessa forma. Quando eu quis me rebelar, meus pais não deixaram. Quando eu quis deixar de vir, eles não me deixaram não vir. E eu sou grato a Deus por isso. Porque eu fui ensinado determinação. Eu fui ensinado, meu filho, disciplina. Como um pai que ama os filhos, o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Declara a palavra de Deus. É um privilégio poder buscar a Deus e obedecer a Ele. Porque logo após limpar, quebrar, destruir, derrubar, falar para o povo, busquem, obedeçam a Deus, Deus entra na história. Onde Deus antes não era bem-vindo, como a Bíblia diz, onde abundou o pecado, o que o versículo termina dizendo? Superabunda a graça. Onde havia muito pecado, a graça vem ainda maior. Então, onde havia muitos ídolos e muitos postes e muita angústia e muita guerra e muita violência, Ele retira os altares idólatras e os altares de incenso e o reino esteve em paz. Quando Ele rende a soberania do reino ao Senhor, o povo vive em paz. É necessário, é estritamente necessário que a gente aprenda com Asa. Versículos 6 e 7, 2 Crônicas, para encerrarmos. Ele construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Então eles as construíram e prosperaram. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente aposta muito na misericórdia de Deus. A palavra do Senhor declara que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e são a razão de nós não sermos consumidos. Mas a gente vive, Senhor, me livra. Senhor, me livra. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem muito crente que passa a vida ali, no limite. Se eu der um passinho para o lado, eu saio das misericórdias do Senhor. Então eu estou aqui, vivendo o mínimo.
Eu sou um crente que vive o mínimo. A diferença é que Asa poderia ter dito: busquem o Senhor e tá bom, estamos em paz. Mas ele não queria o mínimo, porque Deus não quer o mínimo. Em nenhum momento você vai ver Deus vai te dar um pouquinho. Em nenhum momento na Bíblia você vai falar: pedir, 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 Deus vai te dar uma porção. Dei, e lhe será dado uma medida pequena, fixa e sem graça. É calcada, é sacudida, é abundante, é transbordante, é o que Deus dá. Então depois do povo encontrar paz, o que Asa faz? Agora a gente vai construir em cima dessa paz. Agora que nós estamos bem com Deus, a gente vai construir em cima disso. Agora a gente vai crescer. Agora a gente vai trabalhar com a bênção e a recompensa do Senhor. Minha oração para todos nós é que a gente, claro, porque nós precisamos, que a gente dependa das misericórdias do Senhor, mas que a gente viva a recompensa dele para nós. Que Deus olhe para a minha vida, para as nossas vidas e diga: servo bom e fiel, vou te recompensar. Servo bom e fiel, você tem feito a minha vontade. Você tem me agradado, eu vou te abençoar. Olha o que aconteceu. Eles não apenas estavam em paz e tiveram descanso, mas eles construíram cidades porque Deus havia dado paz, eles as construíram e prosperaram. Deus podia ter dado paz, é o que só Deus pode dar. Só Deus pode dar paz, só Deus pode dar saúde. Mas Deus foi além, porque eles foram além. Deus os fez prosperar. Em nome de Jesus, o seu coração, a sua vida com Deus, faça como Asa fez. Proteja. Protege o seu coração, protege a sua vida, protege o seu relacionamento com Deus e prospera. Porque eu sirvo um Deus que tem prazer em fazer-nos prosperar. Eu sirvo um Deus que tem prazer em abençoar. Eu sirvo um Deus que é bom e galardoador daqueles que o buscam. Então, em nome de Jesus, o que quer que seja necessário nessa manhã, derrube tudo e mude. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.